Olá, aqui é o Valério Wagner, gestor de segurança do trabalho, e dessa vez vamos falar um pouco sobre o PPP, mais um importante documento aí para a gestão da segurança do trabalho. A sigla PPP significa Perfil Profissiográfico Previdenciário. Quando você ouve pela primeira vez essa sigla, parece até um palavrão, né? Dá até para enrolar a língua. Mas vamos explicar o que significa, o que quer dizer PPP. Bem, o documento PPP ele traça o perfil, está aí o primeiro P, tudo bem por enquanto, da profissão, olha aí o termo profissiográfico, né? O nosso segundo P, da profissão exercida pelo trabalhador. Para quê? Serve para quê? Para ser demonstrado, ser apresentado a previdência social, por isso o termo previdenciário, o terceiro P. Muito bem, claro que essa é uma forma bem simples de explicar a sigla, né, do nosso perfil profissiográfico. Mas para que serve esse PPP aí? O objetivo principal, existem outras finalidades, mas o objetivo principal dele é fornecer informações para a Previdência Social. Sobre o quê? Sobre as atividades exercidas pelo trabalhador na empresa, sobre os riscos que ele ficou exposto. Também no PPP você fornece lá informações para a Previdência sobre os meios de controle que eram adotados, aqueles EPIs ou os EPCs, os equipamentos de proteção individuais, ou os equipamentos de proteção coletivas. E isso tudo vai servir para comprovar se o trabalhador exerceu ou não atividade em regime especial, considerada em regime especial. Isso mesmo, é aquela atividade ou aquelas atividades que podem dar direito ao trabalhador à aposentadoria especial. Então, esse aí é um documento importantíssimo para aquele trabalhador que realizou atividades exposto a riscos, como por exemplo os riscos físicos, como ruído, calor, riscos químicos, como podemos citar aqui vapores orgânicos, fumos metálicos, névoas e riscos biológicos. Então esse PPP aí ele começou a vigorar no ano de 2004. Mas antes dele existir, houve outros tipos de documentos que serviam para requerer aposentadoria especial no INSS, como por exemplo DIRBEM 8030, SB 40, entre outros. Então é isso, para requerer aposentadoria especial, o trabalhador ele deve apresentar ao INSS todos os PPPs de todas as empresas que ele trabalhou exposto a riscos ambientais, a riscos físicos, a riscos químicos ou a riscos biológicos. De acordo com a instrução normativa que trata sobre o perfil profissiográfico, na ocasião da demissão, a empresa deverá fornecer o PPP ao trabalhador. E o trabalhador deverá guardar esse documento para apresentar ao INSS no futuro. Infelizmente, e muitas vezes por desconhecimento, muitos trabalhadores acabam perdendo esse PPP. E aí acaba também tendo uma certa dificuldade para conseguir contar o tempo como especial, principalmente quando a empresa não existe mais. Se a empresa existe, ele ainda pode voltar lá e consegue um novo PPP, uma cópia, uma segunda via desse PPP. Mas se a empresa não existe mais, fica mais difícil comprovar esse tempo no regime aí para aposentadoria especial. O PPP ele segue um padrão. Então tem um padrão do INSS que contém lá vários dados do trabalhador, dados também da empresa, né? Tem que ter então todos os setores que ele trabalhou na empresa, deverá também ter funções, todas as funções exercidas, as descrições dessas funções. O que mais? O PPP também tem que constar, tem que ter nele os riscos ambientais que o trabalhador ficou exposto por todo esse período lá na empresa. É importante frisar aqui que o PPP ele não deve ser elaborado apenas na ocasião da demissão.
Na verdade, o correto aqui é o seguinte: contratou o trabalhador, já deve-se dar início ao perfil prossográfico dele, né? Ou seja, a elaboração deve começar quando o trabalhador é contratado e deverá ser atualizado anualmente. E geralmente logo depois que são feitas as atualizações dos laudos, como o LDCAT, e dos programas de prevenção de riscos. Bem, vamos citar exemplos aqui. Se o trabalhador ficou lá exposto na empresa ao risco físico do ruído, ao ruído, anualmente deverá ser atualizado no PPP o nível de exposição que o trabalhador ficou exposto. Então, juntamente com outras informações, como se havia meio de controle para esse risco, né, EPI ou EPC, e no caso do EPI ainda tem mais um detalhe: deve ser citado lá no perfil prossográfico o número do certificado de aprovação, que é o CA. No PPP também tem mais informações. Tem uma seção, que é a seção para registrar o monitoramento biológico. O que seria isso? Seriam os exames médicos que o trabalhador fez, exames admissionais, periódicos, demissionais, né, os exames médicos ocupacionais. Só que tem um detalhe aí. Também lá em 2004, assim que surgiu o perfil prossográfico, o Conselho Federal de Medicina lançou uma resolução, e nessa resolução veio a vedação da divulgação desses dados. Então, nesse caso, quando solicitado pelo médico do INSS, o médico da empresa deverá encaminhar diretamente para ele, evitando assim o quê? Aquela violação do sigilo médico. E quem que assina esse perfil prossográfico? Quem que assina o PPP? Devem ser citados, primeiro, antes de falar da assinatura, é importante dizer o seguinte: devem ser citados os nomes dos responsáveis pelos registros ambientais e também pelos registros biológicos. Porém, esses profissionais não precisam assinar o PPP. Apenas o responsável legal é esse quem deve assinar o perfil prossográfico. A empresa deve imprimir em 2 vias. Por quê? Porque uma deverá ser entregue ao trabalhador e outra via deverá ficar ativada na empresa. Importante dizer também que a empresa tem que ter a comprovação de que o PPP foi entregue para o trabalhador. Para isso, geralmente, se inclui no final do PPP mais um campo de assinatura do trabalhador. Então, acaba-se assinando também, além do representante legal, o trabalhador que recebe o perfil prossográfico. Então é isso. Resumindo brevemente aqui, o PPP tem, entre outras finalidades, o objetivo de servir de base para a aposentadoria especial. E olha só um detalhe importante: independente se o trabalhador terá ou não direito à aposentadoria especial, mas se ficar exposto a riscos físicos, químicos ou biológicos, o empregador deverá elaborar, manter atualizado e fornecer o PPP aí na ocasião da demissão. Então, ou seja, também não significa que, isso é importante que você entenda, que quem recebe o PPP, quando sai da empresa, terá direito à aposentadoria especial. Para ter direito a ela, vai depender aí de vários fatores, como o tempo de exposição, a intensidade ou a concentração do risco que o trabalhador ficar exposto, e também se havia meios de controle adequados ao risco que ele ficava exposto lá na empresa. Então, assim, atualmente, os documentos mais utilizados para extrair os riscos ambientais que o trabalhador ficou exposto para citar no PPP são os laudos técnicos, os LTCATs, e os programas de prevenção de riscos ambientais, né, os PPRAs. Mas veja só, se você quiser obter mais informações relacionadas a esse tema, sugiro você assistir ao vídeo sobre a LTCAT. Depois eu vou deixar um link no descritivo aí do vídeo, vou pôr aqui também no finalzinho do vídeo aí para você clicar, para você acessar, para você dar uma olhada, e você vai entender um pouquinho mais sobre a aposentadoria especial. Bem,
Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva nos comentários abaixo. Eu terei um enorme prazer em poder responder assim que possível. Um grande abraço e até breve.